Mas o Fernando Diniz também tá aí de olho ainda em outros atletas para outras posições, né, amigo? E calma que eu ainda não tô falando sobre reforço. Até é um reforço, mas não um reforço contratado, um reforço da base. Porque, como eu prometi, salvo engano, no Acorda Vascão de hoje, eu vou trazer aqui a vocês, neste Boa Noite Gigante, um grande reforço que o Fernando Diniz está contando no CT Moacir Barbosa nestes últimos dias, que é o zagueiro, perdão, Kaique Ferreira. O técnico Fernando Diniz ele tem utilizado muito esse período do Mundial de Clubes, né, para observar jogadores, principalmente da base, mas também observar jogadores que não vinham sendo utilizados. O caso do Jean Davi, o caso do Benjamin Garré, o caso do Lloyd Augusto, o caso do David, jogadores em que o Fernando Diniz não teve a oportunidade de observar antes desta parada da Copa do Mundo de Clubes. E também jogadores da base. No Acorda Vascão de hoje eu trouxe essa informação a vocês, né? Que nomes como GB, nomes como Diego Minetti, nomes como o lateral direito Paulinho, estão chamando a atenção do técnico Fernando Diniz. E dentre esses que eu citei, tem também o nome desse zagueiro chamado Kaique Ferreira, um jogador de apenas 16 anos de idade, zagueiro de muita qualidade técnica, que vem sendo já há algum tempinho destaque nas categorias de base do Vasco da Gama. Ele vive grande fase. Em maio agora desse ano, ele foi campeão da Copa do Brasil, sub-17 do Vasco com a camisa do Vasco da Gama sobre a equipe do Bahia, né? Inclusive ele foi o responsável por bater o último pênalti que deu ao Vasco da Gama o título de campeão da competição. No último final de semana agora, novamente Kaique Ferreira foi campeão com o Vasco da Gama, dessa vez da Copa Rio Sub-16, ele foi até o capitão da conquista sobre a equipe do Flamengo dentro da Gávea. Então, um jogador que está crescendo muito de produção e está se destacando. Kaique Ferreira está jogando muita bola. E diante exatamente disso tudo, o Kaique hoje vem despertando o interesse do técnico Fernando Diniz. E por que o Fernando Diniz está tão vislumbrado com um garoto de 16 anos? Porque o Kaique Ferreira é um jogador bem daquele molde, né, bem daquele modelo que o Fernando Diniz gosta de utilizar. Kaique Ferreira é um zagueiro que, além de ter uma parte defensiva muito forte, para quem acompanha as categorias de base, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que passar essa imagem a vocês, essas imagens, ele destaca muito pela qualidade técnica refinada. O que eu quero dizer com isso, meu amigo vascaíno? Ele é um zagueiro que, com a bola no pé, sabe jogar muito. Inclusive, recentemente, né, em alguns jogos, dois dribles do zagueiro viralizaram nas redes sociais. Uma linda caneta em um jogador do Palmeiras, em um confronto do Brasileirão Sub-17. E na final da Copa Rio Sub-16, no final de semana passado, contra o Flamengo, o jogador desarmou um atacante rival e logo em seguida emendou um balão na sequência. Então, é um jogador que está chamando muita atenção, assim, no meio da torcida vascaína. Se você ainda não conheceu, está conhecendo agora aqui no canal do Gigante Vasco. É um jogador que está no Vasco da Gama desde muito cedo. Chegou ao clube, para você ter noção, antes do Sub-10, tem origem no futsal de São Januário, então toda essa habilidade, todo esse refino técnico é por conta do futsal, desde muito jovem, desde a infância, desde criança, é tratado, né, como um jogador com muito potencial e nesse momento mais do que nunca está mostrando aí esse potencial no profissional do Vasco, tá treinando com o elenco profissional e tá jogando muita bola. Tá chamando a atenção do técnico Fernando Diniz. Faz parte aí desses 11 jogadores seletos que o técnico Fernando Diniz convocou para treinar junto com a equipe principal. Além, é claro, do Kaique Ferreira, outros 3 jogadores do Sub-17 estão treinando também com o profissional, sendo eles o lateral Melim e os atacantes Feijão e Diego Minetti. Ou seja, 11 jogadores, 7 do Sub-20, dentre eles GB, Paulinho e alguns outros nomes, como Luiz Gustavo Lincoln, e apenas 4 do Sub-17, 4 esses jogadores para ficar de olho. Porque você ter atletas de 16, 17 anos treinando no grupo principal, é porque esses atletas de fato chamam muita a atenção. Então, meu amigo, prometi, tá aí. Fique de olho no Kaique Ferreira, que é muito bom jogador, atleta que pode dar muitas alegrias de fato à torcida vascaína.